Afinal, a Rússia ela viria ao socorro de Maduro? Quem seriam os possíveis aliados que viriam ajudar a Venezuela numa possível intervenção americana, né? Que vem se desenhando, né? Nesse final do ano. Bem, como a gente viu algumas notícias aí, algumas semanas atrás, o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, ele escreveu algumas cartas para alguns aliados antigos dele, né? Do governo dele, entre eles a China e a Rússia. E a gente se perguntou, a China ela deu algumas declarações, a Rússia também, Putin deu algumas declarações a favor de Maduro, claro. Mas resta aquela pergunta, né? Será mesmo que essa ajuda virá realmente? Ou será que ela vai ficar apenas no campo da semântica, da declaração, sabe, de apoio? Bem, a gente sabe que a Venezuela, desde do regime que se instalou, né? Esse regime, desde a época de Hugo Chávez, ela sempre esteve à sombra da Rússia, né? Sempre foi um governo que esteve ali muito ligado, tanto politicamente, à Rússia, sabe? Ela funcionou ela funciona hoje quase como se fosse uma espécie de nova Cuba. E todo o seu aparato militar, tanto econômico, institucional também e espiritual, depende muito da Rússia, né? Sobre um assunto que eu já falei no canal, né? Sobre aquela onda rosa, sobre um espírito datado e velho, sabe? Mofado, de uma certa forma de meio revolucionário, da época da Guerra Fria ainda. Então a Venezuela ainda sabe, esses ecos, esses fantasmas daquela época ainda, daquela coisa muito inspirada ainda na Revolução Cubana. Então, todo o espírito venezuelano, todo o espírito do regime venezuelano foi construído ao redor da dependência, né? Da dependência não só econômica nem militar, mas espiritual com a Rússia. Muitos outros regimes socialistas, não só da América Latina, qualquer outro lugar, tem essa característica, sabe? De uma dependência quase que imaterial e imaterial com a Rússia, sabe? E isso é um grande problema porque a Rússia hoje não é mais a União Soviética, então eles acabam se apegando a um espírito que já está morto, que não existe mais. Então, praticamente 100% do aparato militar venezuelano é soviético ou dos mais modernos russos, né? Então, mesmo que a Venezuela, no caso, mesmo que a Venezuela ela decidisse se afastar disso, mas ela tem dependência, sabe, na questão de manutenção de equipamento, certo? Mas isso não responde à pergunta, né, se hoje a Rússia estaria disposta, né? A gente pode tomar como exemplo, antes de falar sobre a questão da Venezuela, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? E analisar um exemplo que aconteceu recentemente, que foi a questão da guerra do Nagorno-Karabakh, né? Entre a Armênia e o Azerbaijão, né? Naquela situação, o Azerbaijão atacou a Armênia, né? Reivindicando um território, isso é uma notícia que a gente já sabe bem como aconteceu. E a gente sabe que naquele contexto, tanto a Armênia, né, como a Rússia, elas faziam parte da organização do Tratado da Segurança Coletiva, que é uma espécie de mini-OTAN da Rússia, sabe? Que nelas estão presentes alguns países daquela região mesmo, como a própria Armênia, a Bielorrússia, o Cazaquistão, o Quirguistão e o Tajiquistão. Então, esses países, eles, assim como na OTAN, como eu disse, né, como se fosse uma mini-OTAN russa, eles têm um pacto, uma aliança de cooperação mútua, de defesa mútua. E na situação, a Armênia foi atacada pelo Azerbaijão, logo a Armênia ela ativou uma espécie de artigo 5º deles. Só que a Rússia não veio ao seu socorro, a Rússia não ajudou naquele momento, né? A Rússia ela se limitou a dar declarações, né? Coisas pequenas, né? Mas ela não cumpriu com um acordo de defesa e que levou hoje a Armênia a abandonar a aliança e dizer que quer se aproximar da OTAN, né? Mas isso é outro papo. Então, mas isso serve para a gente analisar o quão a Rússia ela está disponível para ajudar seus aliados, né? Esse não é o primeiro e nem o único exemplo, né? Já existem outros exemplos, como no caso do Irã, que também já solicitou ajuda
contra no momento que ela estava numa guerra com o Israel, e a Rússia também não viu a sua ajuda. Então, nessa situação, é difícil realmente a gente crer que a Rússia é um bom aliado, com um aliado confiável o suficiente, né? E não só por causa disso, né? A gente sabe que a Rússia ela tá enfiada até o pescoço numa guerra, né? É uma guerra que está sendo muito custosa e uma situação que pode explodir e virar um conflito de larga escala na Europa, né? A Rússia, como eu disse no vídeo anterior, ela não é um país de uma economia tão complexa assim, sabe? A economia da Rússia ela é menos complexa do que a economia do Brasil. E apesar que a Rússia ser o segundo exército mais poderoso do mundo, ela não tem essa projeção de poder aeronaval suficiente como os Estados Unidos têm, de poder, desempenhar poder longe do seu território, né? Que seria a projeção de poder aeronaval, que tem como principal peça porta-aviões, uma marinha eficiente, que possa, você possa agir em pouco tempo em um território distante, sabe? E a Rússia não tem essa capacidade. Então eu acho difícil que a Rússia seja um aliado confiável para a Venezuela agora. Agora, em outro caso, seria a China, né? Ambos, tanto para a China quanto para a Rússia, a Venezuela ainda é um aliado muito valioso, como eu falei. A Venezuela hoje ela é quase como se fosse uma Cuba moderna, sabe? Então, para a China seria tanto para a Rússia também, mas para a China seria de um aliado de muito valor, um aliado na América, sabe? O plano da China, de espalhar sua nova rota da seda, de realmente investir em infraestrutura na Venezuela. Mas a gente sabe muito bem que a China, apesar de ela ter todo um plano, sabe? Todo um plano de longo prazo para subjugar o domínio americano no mundo e ascender como a maior potência. E como eu já disse algumas vezes no canal, isso de uma maneira ou de outra pode chegar a um embate direto entre Rússia entre a China e os Estados Unidos. Mas agora não é o momento para isso, sabe? A China sabe muito bem, Xi Jinping sabe muito bem que não é o momento de enfrentar os Estados Unidos agora. A gente viu muito bem na situação da guerra tarifária, a China saiu muito prejudicada e teve que negociar com os Estados Unidos, teve que dar para trás. E a China sabe muito bem que ela não consegue enfrentar os Estados Unidos agora. E ela não vai colocar todo o seu plano de 50 anos, sabe? Jogar tudo no lixo, queimar tudo por causa de um ditadorzinho na América Latina, sabe? A China pode muito bem expandir seu plano sem Maduro, sabe? Ela não precisa necessariamente do Maduro, né? É claro que a presença do Maduro lá é benéfica, tanto para o governo da China, tanto para a Rússia, mas nenhum dos dois países, que são os principais apoiadores, principais candidatos para apoiarem a Venezuela, estão realmente dispostos a colocarem de lado os seus planos atuais para correr atrás de um aliado menor, sabe? Então é isso, pessoal. Em breve, esse é um tema interessante, que eu acho bem interessante, a gente fazer uma análise sobre outro lado da aliança, sabe? Essa aliança que vem se desenhando no mundo entre esse eixo Rússia-China e o quão firme é essa aliança. Mas esse é o assunto para outro vídeo, pessoal. Ficamos por aqui. Se quiserem sempre se manter informados, sempre mantenham um olhar no horizonte diplomático. Até a próxima.